A primeira vez que ele a viu, ela estava escondida atrás de uma estante de livros, mordendo o lábio inferior como se escondesse um segredo, ou talvez uma vontade. Lord Tristan Hawthorne era conhecido em Londres por 3 coisas: suas apostas escandalosas, sua língua afiada e sua insaciável sede por prazer. Ele já havia provado do proibido, dançado com damas casadas e arrancado sussurros ofegantes das debutantes mais ingênuas nos jardins escuros dos bailes. Nenhuma resistia por muito tempo. Mas aquela ali, escondida entre os volumes empoeirados da biblioteca de seu próprio castelo, com um vestido branco e inocente que teimava em colar-se às curvas ainda por revelar, parecia uma provocação dos céus. Ela não o viu chegar. Está procurando algo proibido? A voz dele cortou o silêncio como uma lâmina envolta em veludo. Ela se sobressaltou, virando-se rápido, o livro caindo de seus dedos. Olhos verdes, um tom entre jade e esmeralda, o encararam, arregalados, como se ele fosse um pecado encarnado. Eu só estava lendo, sussurrou, a voz doce e baixa, como se temesse que o som pudesse trair seus pensamentos. Ele deu um passo à frente. Depois outro. O cheiro dela era de lavanda e algo mais, algo fresco, virgem, inalcançável. Isso não é lugar para uma dama sozinha, murmurou, parando perto bastante para sentir a respiração dela estremecer. E o senhor é cavalheiro? Ousou perguntar. Um sorriso lento e perigoso curvou os lábios dele. Absolutamente não. Ela deveria ter recuado. Mas não o fez. O coração batia tão forte que parecia que todo o castelo podia ouvi-lo. E quem é você? Arriscou. Lord Tristan Hawthorne, disse, inclinando-se levemente. E você? Uma dama com gosto por livros e lugares errados. Elizabeth Cavendish, respondeu, quase num sussurro. Ele repetiu o nome como se provasse um vinho raro, observando a forma como ela corava sob o olhar dele. Elizabeth, repetiu, mais baixo. Seu nome soa como um convite. Os olhos dela baixaram por um segundo, mas os cílios tremularam, como se ela lutasse contra a própria curiosidade. Ou desejo. E você soa como um perigo, disse, sem conseguir esconder o leve sorriso. Tristan inclinou o rosto até quase roçar o dela. A ponta do nariz passou perto demais da sua pele. Talvez. Mas diga a verdade. Você não está um pouco cansada de ser protegida de tudo que é excitante? Ela não respondeu. Mas não precisou. A hesitação no fundo dos olhos, a respiração trêmula, o modo como seus dedos se fecharam na lateral do vestido como se tentassem conter algo mais forte que ela. Tudo isso dizia mais do que palavras. Tristan esticou a mão e, com um gesto quase reverente, tocou a mecha solta de cabelo que caía sobre o rosto dela. A ponta dos dedos roçava sua pele como uma promessa silenciosa. Ele não a beijou. Ainda não. Mas ela sentiu que, se o fizesse, não conseguiria resistir. E ele sabia disso. Sabia desde o primeiro segundo. Na biblioteca do Castelo Hawthorne, entre sombras e livros velhos, uma virgem conhecia o desejo pela primeira vez, e o libertino, acostumado a conquistar com facilidade, percebia que, talvez, aquela pureza escondesse um poder que ele ainda não havia experimentado. Um jogo havia começado. E ninguém sairia ileso. O céu rasgava em tons de chumbo quando a carruagem de Elizabeth estremeceu sobre a lama e parou abruptamente. O cocheiro desceu com pressa, amaldiçoando o eixo quebrado enquanto o vento frio soprava por entre as árvores. A estrada era deserta, cercada por colinas silenciosas. Não havia casas, nem movimento. Só o som do couro molhado, o farfalhar das folhas, e o coração de Elizabeth, que batia rápido demais para alguém que supostamente estava apenas esperando o concerto. Ela puxou a capa sobre os ombros e desceu, pisando na terra úmida. O vento bagunçava seus cabelos presos com descuido, e ela cruzou os braços, como se isso fosse suficiente para conter o frio, ou o pressentimento estranho que descia por sua espinha. E então ela ouviu. Cascos. Fortes, rítmicos, aproximando-se como uma premonição. E em poucos instantes, ele apareceu. A carruagem negra de Lord Tristan Hawthorne atravessou a curva com a mesma elegância arrogante de seu dono, como se o próprio destino estivesse ao leme. Ele desceu antes que os cavalos parassem por completo. Usava um sobretudo escuro, parcialmente desabotoado, revelando o colete de linho fino por baixo. O cabelo castanho escuro caía sobre a testa, desgrenhado pelo vento, e os olhos.
Os olhos eram fogo puro sob sobrancelhas arqueadas, como se soubessem exatamente o que estavam prestes a fazer. Precisa de ajuda, senhorita Cavendish, disse com um sorriso lento, carregado de intenção, os olhos varrendo-a de cima a baixo com uma ousadia que a fez prender a respiração. Ela tentou parecer firme. Um problema na roda. O cocheiro está resolvendo. Mas a voz vacilou, quase inaudível. Sozinha, no meio da estrada. Ele se aproximou mais um passo. Não é seguro para uma dama. E estar com o senhor é? Arriscou, com uma ousadia que ela mesma não sabia que tinha. Ele sorriu de lado, como um lobo farejando sangue. Muito menos. E então estendeu a mão, a luva negra parcialmente coberta pela manga do sobretudo. Aceite minha carruagem, ao menos até a próxima vila. Ou, até onde quiser ir. Elizabeth hesitou. Cada fibra do seu corpo gritava que aquilo era um erro. Mas havia algo mais profundo, pulsando sob a pele, algo que a vida inteira de regras e recato não conseguirá calar. Ela subiu. O interior da carruagem era morno, escuro, luxuoso, forrado com veludo vinho, perfumado por algo amadeirado e masculino. O cheiro dele. A porta se fechou atrás com um estalo surdo. Agora era só ela. E ele. Está nervosa, murmurou Tristan, deslizando o casaco para trás e se sentando ao lado dela, sem respeitar qualquer distância. É o frio, mentiu. Não é. A voz dele era baixa, quase íntima. Você está tremendo. Não de medo, mas de curiosidade. Ela se virou, ofendida, mas ele já estava mais perto. Eu não sou como as outras que você seduz nos bailes, disse ela, a respiração acelerada. Justamente por isso. Ele roçou os lábios perto da orelha dela. É que você me enlouquece. O arrepio foi involuntário. O calor subiu pelas bochechas. Elizabeth mordeu o lábio, querendo responder, querendo fugir, mas o corpo não se moveu. Não se afastou. Ele sentia. A mão dele subiu devagar, segurando a nuca dela com firmeza, como se pedisse permissão e ao mesmo tempo a tomasse. Os olhos de Elizabeth se arregalaram, mas ela não recuou. Diga que pare, sussurrou ele, os lábios já quase tocando os dela. Diga uma palavra, e eu vou embora. Silêncio. Ela não disse nada. Então ele a beijou. Não foi gentil. Foi faminto. A boca dele invadiu a dela com urgência, a mão deslizando para sua cintura, puxando-a mais perto. O beijo era um incêndio, desordenado, intenso, dominador. Elizabeth se perdeu no toque, nos lábios quentes, na língua que provocava dela com maestria cruel. Seu corpo reagia por conta própria. Os dedos se agarraram ao tecido do casaco dele, puxando. Um gemido escapou contra a boca dele, e ela odiou, ou amou, a forma como ele sorriu entre o beijo. Ela nunca havia sido tocada assim. Nunca havia sentido o sangue correr tão rápido. Cada centímetro da sua pele gritava, viva, acordada, faminta. Quando ele a soltou, foi como arrancá-la de um transe. O peito subia e descia com violência. O rosto queimava. Os olhos dela, sempre tão doces, agora estavam selvagens, confusos e embriagados de algo que ela ainda não sabia nomear. Isso foi, isso, tentou dizer. Inesquecível, completou ele, o polegar passando pela borda do lábio inferior dela. E só o começo. Elizabeth não dormiu naquela noite. O beijo ainda ardia em sua boca como se estivesse tatuado. Ela sentia os lábios inchados, sentia o toque da mão dele ainda pressionando sua cintura, sentia o cheiro dele impregnado na roupa, e, pior, sentia o desejo dentro de si, crescendo. Ela se despiu no quarto emprestado da estalagem como se carregasse culpa nas costuras do vestido. A cada peça retirada, lembrava-se de como os olhos dele desciam por seu corpo mesmo sem vê-lo nu, como se imaginasse cada curva por debaixo dos tecidos. E talvez o mais aterrador de tudo fosse o fato de que ela desejava aquilo. Elizabeth era uma mulher reservada, criada entre regras, entre véus e votos. Seu futuro já fora desenhado, um casamento arranjado, um marido respeitável, filhos, silêncio. Mas agora, algo nela tinha sido rompido. Não com violência, com intensidade, com boca, com língua, com mãos ousadas e uma presença que a deixava fraca. Na manhã seguinte,
Ela desceu para o salão da estalagem tentando manter a compostura. Mas ao vê-lo sentado ali, casualmente inclinado sobre uma xícara de chá, as pernas dela fraquejaram. Ele ergueu os olhos e sorriu como se nada tivesse acontecido. Dormiu bem? Perguntou, como se não tivesse invadido sua boca poucas horas antes. Como ousa me tratar com tamanha leveza? Sussurrou ela ao se aproximar, furiosa e acesa. Você queria que eu fingisse remorso? Respondeu ele, baixinho, sem tirar os olhos dos dela. Eu não me arrependo de nada, Elizabeth. E duvido que você também se arrependa. Ela abriu a boca para responder, mas ele a interrompeu, empurrando a cadeira ao lado da sua com um gesto sutil. Sente-se. Ou vai fugir sempre que meu nome acender sua pele? Elizabeth sentou. O mundo girava devagar dentro dela. Eu não sou uma das suas conquistas, milord. Ainda não. Ele levou a xícara aos lábios, e então completou, sorrindo de canto. Mas, honestamente, é o que mais me excita em você. Ela engoliu em seco. O salão estava cheio de gente, e ainda assim, a atmosfera entre eles era sufocante. Ele a olhava como se despisse sua alma. Como se já a conhecesse por dentro. Como se seu corpo já tivesse se moldado ao dele, mesmo que isso ainda não tivesse acontecido. Eu deveria odiá-lo, disse, por fim, com os dedos apertando a borda da cadeira. Ele inclinou-se sobre a mesa, ficando perigosamente perto. O perfume dele invadiu os sentidos dela como uma onda quente. Mas não odeia. Odeia o que eu faço com você. O que desperto. Porque, por dentro, você quer se perder. Só não sabe como permitir. O silêncio caiu. Mas era um silêncio carregado de pulsação. Lord Tristan se levantou, jogou algumas moedas na mesa e ofereceu a mão. Venha comigo. Montarei com você até sua casa. Seu cocheiro já está a postos. Mas quero aproveitar cada segundo desse caminho. Quero ouvir seu coração acelerar, mesmo que você não diga uma palavra. Isso não é apropriado. Nada em mim é. Ela hesitou, olhando para a mão dele. Cada instinto gritava para recusar. Mas outro, mais profundo, mais feminino, mais livre, gritava mais alto. Ela aceitou. Na nova carruagem, desta vez acompanhada do próprio cocheiro e o dele, sentaram-se frente a frente. A tensão era quase visível, como fios de eletricidade invisíveis conectando-os. Tristan não tocou nela. Não disse palavra alguma. Apenas a olhava. Olhos fixos. Firmes. Como se dissesse, sem precisar de som, eu ainda vou te provar inteira. E ela, pela primeira vez, não sabia se queria impedi-lo. A carruagem balançava suavemente na estrada de terra, mas dentro dela, o que se agitava era outra coisa. Desejo. Provocação. Desafio. Elizabeth mantinha os olhos fixos na janela, mas sentia o olhar dele queimando em sua pele. Cada vez que o tecido do vestido tocava sua perna nua, ela lembrava das mãos dele. Cada vez que respirava fundo, sentia o cheiro dele preso no forro da carruagem. Ela tentava parecer calma, mas seus dedos estavam tensos sobre o colo, e o coração batia tão alto que parecia ecoar no espaço fechado entre eles. Tristan não dizia nada. Só a observava. Calado. Como um predador paciente. Ela não suportou mais. O que quer de mim, afinal? Perguntou de repente, ainda sem encará-lo. Ele sorriu, aquele sorriso lento, felino, que ela começava a odiar e desejar. Tudo, disse, simplesmente. Isso não é uma resposta, milord. Ah, mas é. Só que você ainda não está pronta para ouvi-la. Elizabeth virou-se, os olhos verdes agora queimando de frustração e calor. E quem disse que eu estou à mercê do seu jogo? Você. Com os olhos. Com a boca. Com esse silêncio cheio de perguntas que grita entre cada frase que me diz. Ela sentiu o estômago se revirar. Queria negar, mas algo dentro dela se contorcia, viciado na presença dele. Algo novo, selvagem, que pedia por mais. Então, talvez pela primeira vez, Elizabeth resolveu responder não com palavras, mas com gesto. Deslizou os dedos pela lateral do pescoço, devagar, como se coçasse um ponto inexistente. O movimento expôs a pele do colo, a curva da clavícula. Era sutil.
Mas foi como acender um fósforo num barril de pólvora. Tristan arqueou uma sobrancelha. Seus olhos escureceram. A tensão entre os dois virou corda esticada. Ela baixou o olhar, fingindo inocência. Mas sabia o que fazia. Ele cruzou os braços, sorrindo de lado. Está me testando, Elizabeth? Ela ergueu o queixo. Havia algo novo nela. O medo estava ali, sim, mas agora dançava com a provocação. Talvez. Tristan se inclinou para frente, cotovelos nos joelhos, olhos cravados nos dela. Cuidado, docemente perigosa. Eu nunca perdi um jogo. Mas quando ganho, não peço permissão. Eu tomo. O silêncio se fechou ao redor daquelas palavras. Os olhos dela dilataram. A respiração parou. Então ele se recostou de novo, como se nada tivesse sido dito. Mas a carruagem nunca pareceu tão apertada. O ar, tão quente. O tempo, tão lento. Quando os cavalos reduziram o ritmo, ela soube que estavam perto de casa. E ele? Ele se aproximou apenas o suficiente para que a voz fosse um sussurro sobre sua pele. Hoje, você me provocou. Ela o encarou, sem saber o que responder. E ele finalizou. No próximo encontro, quero ver até onde você aguenta.